está começando e nesta edição você acompanha as seguintes notícias. Goiânia ganha mais um espaço público, o novo Fórum Trabalhista da 18ª Região. Um edifício moderno e funcional que vai trazer conforto e segurança para partes, advogados, magistrados e servidores. Confira a solenidade de inauguração do Fórum, que reuniu autoridades dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Na ocasião, foi lançada a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Veja ainda no bloco de entrevistas o que muda na prática com as novas regras sobre o registro eletrônico de ponto, com o advogado Renaldo Limiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região inaugurou em abril o edifício do novo Fórum Trabalhista de Goiânia. Mas um espaço público que vai assegurar conforto e segurança para partes, advogados, magistrados e servidores. A cerimônia que lotou o novo auditório do edifício foi marcada pelo agradecimento e homenagem aos que mais lutaram para ver a obra da sede do primeiro grau da Justiça do Trabalho de Goiânia finalizada. É uma conquista, é um sonho que hoje se materializou e que se concretizou. Nossas instalações elas eram mais do que indignas, elas eram até perigosas e comprometiam a saúde de todos nós, dos trabalhadores que aqui trabalham e dos trabalhadores que nós recebemos. O presidente do TST, ministro João Oreste da Lazen, e o governador de Goiás, Marconi Perillo, prestigiaram o evento, que contou também com as presenças de advogados, juízes, desembargadores, procuradores do trabalho e servidores do TRT. Os cerca de 3.000 operários que trabalharam na obra durante 4 anos e 4 meses também foram homenageados. O ministro João Oreste da Lazen entregou ao operário Joilson Souza de Jesus uma placa de agradecimento. O presidente Mário Bottazo também homenageou os desembargadores Elvésio Moura e Gentil Pio, que estavam à frente da administração durante a construção do edifício. Significa a realização de um sonho que não é meu, é um sonho institucional, na medida em que o primeiro grau de jurisdição da capital se encontrava em condições precárias e nós assumimos o desafio de sonhar. E mais do que sonhar, assumimos o desafio de correr atrás para fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Este é um momento realmente histórico, porque passa a proporcionar ao primeiro grau de jurisdição, aquele que eu vejo como o setor mais importante do judiciário, boas condições de trabalho e boas condições de atendimento aos advogados e ao povo, que é a razão de ser do judiciário. As homenagens se estenderam à construtora Gilberti, responsável pela execução da obra, aos arquitetos projetistas e servidores do TRT. O presidente do TST, ministro João Oreste da Lazen, comentou que a estrutura do Fórum Trabalhista de Goiânia foi cuidadosamente projetada para o atendimento do cidadão. Em seu discurso, Dalazen reafirmou a importância da justiça social no mundo do trabalho e destacou os avanços que vêm sendo obtidos para conferir maior efetividade na fase de execução trabalhista. O ministro também ressaltou a implantação do Sistema Nacional e Integrado do Processo Eletrônico, o PJE, que iniciou uma nova fase na história da justiça do trabalho no país. Durante a solenidade, ainda foi lançada a campanha nacional de prevenção de acidente de trabalho, promovida pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho. Há uma preocupação muito grande da justiça do trabalho com o aumento exponencial no número de acidentes de trabalho no Brasil. Esse número duplicou se nós confrontarmos 2001 com 2010, números oficiais. Por isso, a Justiça do Trabalho está preocupada na redução do número de acidentes de trabalho. Queremos um número muito menor de acidentes de trabalho no Brasil, para que haja perdas menores e para que haja um número muito menor de processos trabalhistas. É tarefa de todos nós, dos juízes também, combater essa chaga.
Não se trata de julgar processos e de apurar a culpa, a responsabilidade e condenar no pagamento de indenização. A nossa missão é muito maior, a nossa meta, o nosso desejo, o nosso empenho, a nossa luta. Nós estamos lutando para impedir que os acidentes aconteçam. Nós não podemos conviver com essa perda da saúde e com a perda de vidas. Isso não pode mais acontecer. O novo prédio do Fórum Trabalhista de Goiânia demorou mais de 4 anos para ficar pronto. Centenas de operários e engenheiros passaram pela obra, que não registrou nesse período nenhum acidente de trabalho. O edifício do Fórum Trabalhista de Goiânia conta com mais de 26 mil metros quadrados de área distribuídos em 11 pavimentos. Toda essa estrutura vai trazer conforto e segurança para milhares de pessoas que circulam diariamente pelas 13 varas do trabalho da capital. A partir de agora, o Fórum passa a acomodar, além das varas do trabalho de Goiânia, 10 unidades de apoio judicial e 16 unidades administrativas, entre elas a presidência e a diretoria-geral. O novo prédio tem, no entanto, capacidade para abrigar até 20 varas do trabalho. A obra do Fórum Trabalhista de Goiânia teve valor total de R$ 69.480.000. A construção foi financiada em parte pela União e em outra parte com recursos advindos de emendas aprovadas pela bancada goiana no Congresso Nacional. A construção do novo espaço surgiu da necessidade de oferecer instalações mais confortáveis para os advogados, partes, magistrados e servidores. O elevado crescimento do número de ações nos últimos anos na Justiça do Trabalho goiana fez com que o espaço destinado às varas do trabalho ficasse pequeno. O resultado eram corredores e salas de espera lotados, sem assento para todos, além das condições precárias dos prédios antigos. Com a obra do Fórum Trabalhista pronta, Goiânia ganha mais um espaço público, moderno e funcional. A boa notícia é que em 4 anos e 4 meses de construção, cerca de 3 mil operários passaram por aqui e nenhum acidente de trabalho foi registrado. O pedreiro Joilson Souza de Jesus foi homenageado em nome de todos os trabalhadores que atuaram na execução da obra. Ele trabalha na construção do Fórum desde fevereiro de 2011 e finaliza agora o piso de um dos andares do edifício. Foi muito bom, porque muito gratificante pela oportunidade que eles me deram aqui, que eu tenho aqui já 1 ano e 2 meses, né? É a primeira vez que eu trabalhei em obra e é uma honra receber isso do pessoal aí. O Fórum Trabalhista também foi contemplado com ampla área de convivência, com espaço cultural, lanchonete, restaurante, biblioteca, livraria, revistaria, saguão de eventos e auditório para 305 pessoas, além dos espaços reservados a instituições e entidades, como a OAB, a Gatra, Ministério Público do Trabalho, Ouvidoria, a Matra, a Justego e a Anajustra. É uma obra portentosa, mas uma obra simples, uma obra funcional, uma obra que vai trazer maior conforto para o jurisdicionado, para os nossos servidores, os nossos magistrados. Enfim, acho que é uma conquista para o TRT 18, uma conquista para o Estado de Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado Reinaldo Limiro vai falar sobre as implicações práticas e jurídicas do novo sistema de ponto eletrônico, que entrou em vigor em abril. Voltamos após o intervalo, não sai daí. As novas regras para o controle eletrônico de ponto entraram em vigor no último dia 2 de abril, depois de serem adiadas por 6 vezes, e prometem coibir as fraudes na marcação da jornada de trabalho do empregado. O novo registro eletrônico de ponto valerá para as empresas com mais de 10 funcionários que já controlam a jornada de trabalho por meio eletrônico. Sobre as implicações práticas que a nova regra trouxe para empresas e trabalhadores, nós conversamos agora com o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial. Doutor Reinaldo, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Um prazer.
O que muda na prática com a portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego? Do meu ponto de vista, muita confusão, um alvoroço desmedido por parte dos empregadores, especialmente diante dos adiamentos que o Ministério do Trabalho e Emprego promoveu com relação à vigência dessa portaria. Primeiramente, vamos dizer que o artigo 74, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, ele determina que os empregadores com mais de 10 empregados têm a obrigação de usar o controle de horário, seja através de ponto eletrônico, de forma mecânica ou mesmo de forma manual. Então essa portaria 1510 do ano de 2009, ela veio para disciplinar, para regulamentar a questão do uso do ponto eletrônico. Ora, se deveria vigorar um ano após, diante, vamos dizer, das pressões dos empregadores, porque havia muita confusão, diante ainda da falta de, talvez, as fábricas terem o sistema eletrônico informatizado devidamente produzido, e diante ainda de algumas outras dificuldades, foi se adiando, até que surgiu, em 2011, a portaria número 373, que minimizou, que flexibilizou por completo a utilização obrigatória deste registro de ponto eletrônico. De que forma? Ora, se a portaria 1510 de 2009 obrigava que quem utilizasse ponto eletrônico seria obrigado à utilização desse novo registro eletrônico de ponto, a portaria 373 de 2011 flexibilizou no sentido da não obrigatoriedade da seguinte forma: aquelas pessoas que entendessem, os empregadores, de não usarem o ponto eletrônico, podem fazê-lo mediante acordo coletivo com os próprios empregados. Daí tirou aquela obrigatoriedade. Então, o empregador que usa hoje o ponto eletrônico, se quiser continuar usando o ponto eletrônico, ele tem que fazer um acordo coletivo com os empregados, porque pode utilizar um sistema alternativo, como, por exemplo, o computador. Agora, o alvoroço que nós nos referimos no começo era com relação à obrigatoriedade generalizada por parte de todos os empregadores com relação a isso. E isso, absolutamente... Era inviável? Nunca existiu. Seria completamente inviável. Era inviável por quê? Era inviável, primeiro porque, se fosse uma obrigatoriedade generalizada, não se teria o número de sistemas, ou seja, os REP, os registros eletrônicos, devidamente fabricados, porque as fábricas do Brasil não teriam competência para fabricar para tantas milhares de empresas que têm mais de 10 empregados. E num segundo ponto, porque esse material novo, o material todo informatizado, com detalhes muito específicos, custaria, ou custa muito caro. No mercado, avaliou-se em cerca de R$ 1.500 até cerca de R$ 4.000 um destes registros eletrônicos de ponto. Então, é um outro fator que contribuiria grandemente para que não se pudesse de imediato, e se fosse obrigatório, instalar-se esse registro eletrônico de ponto. Mesmo porque tem empresas que, embora tenham mais de 10 trabalhadores, elas são microempresas ou pequenas empresas, e para elas esse custo seria muito maior proporcionalmente, é isso? Exatamente, até porque, digamos que ela adquirisse um sistema que custasse o mais barato, cerca de R$ 1.500, para uma microempresa ou para uma empresa de pequeno porte, isso, ao final do mês, representa muita coisa. E daí um aspecto importante que nós temos que considerar aqui é que, no cômputo geral, toda esta situação, os empregadores, as entidades sindicais patronais, nas suas reivindicações, tiveram um ponto benéfico diante do Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Além de adiar diversas vezes, anteriormente não se podia, quem usasse o ponto eletrônico, ter nenhuma outra alternativa. Mas eles, com a pressão que fizeram junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conseguiram fazer com que
o acordo coletivo de trabalho minimizasse esta situação e quem usasse o ponto eletrônico poderia usar um ponto eletrônico alternativo se efetuar com os empregados um acordo coletivo, como por exemplo o ponto eletrônico do computador. E importante deixar claro é que esta vontade, é que este poder, é que este mando é do empregador. Então, os empregados não têm absolutamente a mínima vontade de querer pressionar a empresa no sentido de que ela venha a usar o ponto eletrônico. Isto faz parte do comando da empresa. Mas, na sua opinião, a intenção do Ministério do Trabalho e Emprego foi boa? O registro de ponto eletrônico é bom para o trabalhador? Assegura realmente que ele tem um controle total sobre a sua jornada de trabalho, que ele tem essa documentação para posterior demanda? Isso facilita? Sim, facilita nesse aspecto para o empregador. De extrema importância a utilização desse registro eletrônico de ponto, porque ele vai registrar com pontualidade, né, todas as entradas, todas as saídas, os trabalhos extras que ele venha por acaso fazer, e isso facilita não só no sentido de sonegar a ele o pagamento de trabalhos prestados, mas também no sentido de que os trabalhadores que em alguns casos não são muito éticos com as suas relações de emprego, né, a pagarem menos também contribuições para o FGTS e as próprias contribuições para o INSS. Para o empregado, então, a utilização do registro de ponto eletrônico nesse aspecto, sim, é muito vantajosa. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre registro de ponto eletrônico. Não sai daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial, sobre as implicações práticas da Portaria 1510 de 2009, que trata do registro de ponto eletrônico. Existe uma proporção de número de trabalhadores por um equipamento desses, REP, de registro eletrônico de pontos?